Chegamos ao fim do primeiro ano de governo Lula, tivemos vitórias importantes até aqui, mas ainda temos um longo caminho para recolocar o Brasil em uma rota de desenvolvimento econômico soberano e popular. E para ajudar na reflexão sobre os próximos passos, esse vídeo enfrenta algumas questões. A primeira delas é: como se altera a correlação de forças para abrir caminho para o avanço do programa de transformação econômica e social? Em segundo lugar, quais são os reais problemas que o campo progressista deve encarar com prioridade para buscar alterar a atual correlação de forças no país? E por fim, como compreender e analisar o conjunto da política econômica realizada pelo governo até aqui, para além do que a ideologia liberal nos impõe cotidianamente? Fica aqui com a gente, vamos analisar esses pontos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente à TV Grabois, ao nosso programa Almoço Grátis. Eu sou Diogo Santos, eu sou economista e dirigente do Partido Comunista do Brasil. Nesse vídeo nós vamos discutir uma das dimensões que nós sempre abordamos aqui, que é compreender a luta concreta pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento no Brasil como caminho ao socialismo. Nesse vídeo vamos abordar esse tema na dimensão da luta conjuntural que enfrentamos agora, tendo passado o primeiro ano do governo Lula. E esse vídeo também é motivado como uma resposta crítica ao vídeo realizado por Jones Manuel, em que ele discute alguns trechos das falas do camarada Elias Jabbour e também do companheiro André Roncalha, em um outro debate que eles realizaram no canal Conexão Xangai. Então esse vídeo, apesar de não ir ponto a ponto em cada uma das opiniões de Jones Manuel, ele vai sim buscar enfrentar o núcleo da opinião apresentada por ele, para enfrentar e divergir, claro, da posição apresentada por ele sobre como o campo progressista deve acumular força, como deve encarar o governo Lula e, sobretudo, a política econômica realizada por esse governo até aqui. De modo geral, poderíamos resumir o argumento de Jones Manuel a uma busca de justificar a ideia de que é necessário fazer oposição ao atual governo, porque esse governo, apesar de ser um governo que sai vitorioso de uma disputa contra a extrema-direita no Brasil, é um governo que não faz enfrentamento ao neoliberalismo, ao domínio neoliberal sobre a economia e sobre o Estado brasileiro. Então gostaria de começar por aí, para refutar a ideia de que nos governos anteriores de Lula e Dilma, não houve nenhum tipo de confronto contra o domínio neoliberal da burguesia financeira, do mercado financeiro, sobre a economia brasileira. A gente poderia citar vários exemplos de medidas que confrontaram diretamente a ideologia neoliberal, como, por exemplo, as ações que o governo Lula realizou no BNDES, lá no seu segundo mandato, a política realizada pela Petrobras, seja a política de investimento da empresa, a Petrobras como um polo de reorganização do setor industrial brasileiro. Mas eu gostaria de frisar em um momento que, na minha opinião, é um momento subestimado e que é o maior momento de enfrentamento que nós realizamos, nosso campo realizou, nos governos anteriores, que foi no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, quando o governo utilizou tanto da sua influência sobre o Banco Central, como da sua capacidade de direção sobre os bancos públicos para buscar gerar uma redução da taxa de juros na economia brasileira. Foi uma medida que atuou diretamente no cerne do domínio do oligopólio bancário que existe no Brasil sobre o sistema de crédito. Vamos colocar aqui na tela uma imagem da redução da taxa Selic durante os 2 primeiros anos do primeiro governo Dilma. Essa redução, que saiu de 12% ao ano a Selic para casa de 6%, foi a maior redução realizada na taxa Selic até então. E depois, juntamente com essa decisão de reduzir a taxa Selic, o governo também utilizou do seu controle sobre a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para empurrar a taxa cobrada pelos bancos privados para baixo, a taxa de juros cobrada dos clientes. Então foi um enfrentamento direto com a presidenta da República indo à televisão, se pronunciando sobre esse tema diretamente com toda a população brasileira,
Já em relação ao atual governo Lula, o ponto de partida é compreender qual é o dilema central que atravessa todo esse governo. Qual é o dilema central que está imbricado em todas as decisões que esse governo tem que tomar, especialmente na área econômica. O dilema central é o que é conhecido na teoria marxista como a contradição principal da realidade em um dado momento, em um dado local. E no governo Lula, agora, nesse momento, a contradição principal é composta pelo seguinte: por um lado, existe uma burguesia financeira que se tornou mais poderosa por conta das reformas institucionais que foram realizadas no Brasil após o golpe de 2016. Essas reformas institucionais significaram uma burguesia com um maior poder de pressão. Isso aconteceu principalmente na área da política monetária e na área da política fiscal. E, por outro lado, um governo que é eleito na busca de reconstrução do país, após 6 anos de governos neoliberais e de 4 anos de um governo neofascista no Brasil, e que, para reconstruir o Brasil, para recolocar o Brasil em uma rota de desenvolvimento e para recolocar condições mínimas de vida para a população brasileira, que retire as condições objetivas para o florescimento da extrema-direita novamente no país, esse governo precisa, então, lidar, para realizar esse programa, com essa herança de 6 anos de reformas neoliberais, ultraliberais que aconteceram no país. Então, esses dois lados são dois lados antagônicos que estão imbricados permanentemente na realidade concreta do Brasil atual. Portanto, esse governo, ele, para buscar realizar o programa eleito no ano passado, em 2022, na verdade, esse programa ele precisa levar em consideração que a realidade concreta em que ele vai ser aplicado é essa realidade de uma burguesia financeira com maior poder de coação sobre o governo e também sobre o Estado brasileiro de modo geral. Portanto, verificar que nas políticas realizadas por esse governo, especialmente na área econômica, existe essa contradição entre medidas, partes de medidas que, por um lado, buscam abrir espaço para a realização de um programa mais avançado e, por outro lado, busca dialogar com os interesses da burguesia financeira, é uma obviedade. É claro que todas as medidas, sobretudo na área econômica, em que há um maior controle e uma maior pressão da burguesia financeira sobre o governo, que esse governo precisa o tempo inteiro lidar com essas duas dimensões, que são os dois lados principais que estão nesse dilema principal que o governo enfrenta cotidianamente. Então, compreender essa realidade, partindo dessa ideia de que existe essa contradição, é o básico para se poder se posicionar em seguida sobre como acumular força na direção de um programa mais avançado. Portanto, até aqui é o básico. Não há nenhuma grande conclusão em se afirmar que esse governo apresenta nas suas medidas, principalmente na área econômica, essa contradição. Que essa contradição principal, esse dilema central que atravessa todo o governo, ele se expressa pelas políticas que o governo realiza. Porque se a gente desconectasse as medidas que o governo realiza dessa disputa de classes e dessa disputa de programa e rumos da sociedade brasileira que atravessa todo o governo, estaríamos fazendo uma leitura idealista de como o governo funciona. E, obviamente, nós sabemos que o governo ele é permanentemente atravessado pelas tensões que existem em torno da disputa pelos rumos da sociedade, principalmente na área econômica. A questão central é o que fazemos diante dessa contradição principal e diante da correlação de forças concreta que agora se expressa na disputa em torno dessa contradição principal. Porque nós temos, por um lado dessa contradição, uma burguesia com mais poder de enfrentamento e defesa dos seus interesses, e, por outro lado, um campo progressista que sofreu várias derrotas desde 2016 para cá, e que é essa dimensão política da contradição principal que é preciso ser encarada. Como fazer com que o polo progressista ele tenha a força necessária para empurrar a correlação de forças na direção de abrir espaço para a realização de um programa mais avançado. E nesse ponto de abrir espaço para um programa mais avançado,
na conjuntura brasileira atual, vale voltar nesse assunto levantado por Jones Manuel de que os governos progressistas no Brasil nunca enfrentaram o domínio da burguesia financeira, do domínio liberal sobre o Estado e sobre a economia brasileira. Porque uma coisa que ele não comenta no vídeo dele é que neste primeiro ano de governo Lula, o presidente da República realizou uma tarefa que ele nunca tinha assumido para si nos governos anteriores, que foi a tarefa de ser o principal porta-voz da crítica à política monetária realizada no Brasil. Essa é uma dimensão crucial para se entender qual é a mensagem que esse governo tem passado para a sociedade brasileira. Porque também na mensagem que o governo passa para a sociedade brasileira se expressa essa contradição principal que nós discutimos anteriormente. E aí é claro, como o Jones Manuel colocou, que do ponto de vista daquelas áreas em que o setor financeiro, a burguesia financeira, tem maior pressão sobre o governo, principalmente na área fiscal, o governo precisa sim externar uma mensagem que dê conta dessa contradição. Mas essa não é a única mensagem que esse governo transmite para a sociedade brasileira. Isso é o mais importante, porque a autoridade maior do governo, o presidente da República, ele tem constantemente externado uma visão de contrariedade com a política monetária realizada até agora e demonstrando claramente uma ideia de que o Banco Central ele está associado a interesses da burguesia financeira e não com essa visão que é a maquiagem que se faz na política monetária brasileira de controle inflacionário. E, além disso, tem demonstrado claramente uma leitura e uma compreensão do papel da necessidade de se ter um programa de reindustrialização no país, de modernização da estrutura produtiva, e o presidente Lula tem externado também essa dimensão. Vale dar uma olhada no seu discurso na reinstalação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E, além disso, o governo tem, através do presidente da República, demonstrado muita clareza do retorno do papel dos bancos públicos como atores ativos da política econômica e não só como pensa a ideologia liberal e como quer o mercado financeiro, ser simplesmente atores secundários que atuam nas franjas do mercado financeiro, aonde os bancos privados e o mercado de capitais não têm interesse, mas pelo contrário, ser porta-vozes e ser atores, alavancas principais da luta pelo desenvolvimento no Brasil. E tocar nesse assunto da campanha realizada pelo próprio presidente da República de crítica à política monetária realizada pelo Banco Central é muito importante porque permite enxergar quais são os problemas reais dessa atual correlação de forças que devem ser encarados com centralidade e senso de urgência pelo campo progressista. Porque se a gente olhar a campanha realizada pelo presidente da República, nós vamos concluir que, do ponto de vista social, da capacidade de mobilização social do campo progressista, não conseguimos acompanhar essa campanha puxada pelo presidente da República. Não houve a altura, estivemos longe de estar à altura da batalha em torno da política monetária realizada no país, com as manifestações que foram realizadas e que, portanto, demonstraram que nesse primeiro ano de governo Lula, talvez o principal desafio que ficou claro para o campo progressista é ampliar a sua capacidade de fazer o contrapeso ao maior poder conquistado pela burguesia financeira nos últimos anos. Porque somente esse contrapeso vai ser capaz de fazer com que o campo progressista acumule força suficiente para alterar a correlação de forças na direção do que nós precisamos, para abrir caminho para transformações mais aceleradas no Brasil. Ou seja, essa é a dimensão central da conjuntura atual que deve ser encarada como um problema-chave. Porque, como eu disse, apontar as contradições que efetivamente existem e vão continuar existindo em qualquer governo progressista no Brasil, que seja realizado diante desse enorme poder que a burguesia financeira estruturalmente tem no nosso país, é chover no molhado. Isso nós já aprendemos ao longo de todos os outros governos Lula e Dilma. Essa contradição vai atravessar o governo até o seu último dia. A questão é, nós vamos conseguir ampliar
a capacidade de contrapeso do campo progressista para que essa contradição principal ela seja encaminhada cada vez mais na direção da vitória do lado progressista contra o lado liberal e da burguesia financeira. Então, essa é a questão central que o movimento popular no Brasil e o campo progressista, de modo geral, precisa efetivamente encarar. Como realizar esse contrapeso? E o governo também tem a responsabilidade de encarar esse problema. Porque o governo também é parte, além de ser parte interessada, é parte decisiva para ajudar a gerar na sociedade as bases materiais concretas para realizar esse contrapeso. Então é fundamental também que exista por parte do governo essa disposição e essa clareza de que há uma necessidade de fazer esse contrapeso também em termos sociais. Então, até aqui, nós podemos concluir que, em primeiro lugar, as políticas do governo Lula, especialmente na área econômica, serão sim atravessadas do primeiro ao último dia pela contradição, pelo dilema principal que esse governo tem que enfrentar todos os dias, que nós já discutimos anteriormente. Em segundo lugar, que o problema-chave da correlação de forças atual para o campo progressista é a sua baixa capacidade de mobilização social em torno de um programa de desenvolvimento nacional e popular, para fazer o contrapeso ao poder aumentado da burguesia financeira no Brasil atual. E uma terceira conclusão, de que, portanto, não é correto analisar a conjuntura econômica do país, o conjunto da política econômica realizada pelo governo, desconsiderando essa contradição principal e essa correlação de forças de uma burguesia financeira fortalecida e de um campo progressista ainda com baixa capacidade de mobilização em torno da sua agenda social e econômica. Porque, por exemplo, no caso da política fiscal, que nós vamos tratar em seguida, mas era importante já dizer de início, se considerarmos somente a política fiscal como a dimensão relevante para se analisar os resultados desse governo, para se analisar qual é o caráter da política econômica deste governo, nós vamos estar mordendo a isca da burguesia financeira. Porque ela sim, o mercado financeiro sim, considera que as outras dimensões da política econômica, que não seja um ajuste fiscal permanente e uma política monetária contracionista, tirando essas duas dimensões, o restante da política econômica, eles desprezam completamente, como inútil. Portanto, esse erro nós não podemos cometer. E aí é muito importante, porque nas outras áreas é importante compreender, primeiro, que o governo tem feito avanços relevantes, talvez até com mais convicção do que havia feito nos governos anteriores. Eu diria que principalmente no que diz respeito à política industrial, que deve ser acelerada sim, eu acho que ela precisaria estar num compasso mais rápido nesse momento, mas que a política industrial que o governo vem desenhando, ela torna esse governo talvez ainda com mais convicção de realizar um processo de nova industrialização no país. Outra dimensão crucial é que o governo está buscando fazer, contornando a legislação mais restritiva que agora cerca o BNDES, buscando realizar uma política de expansão do BNDES e recolocando o BNDES como um ator-chave da política de desenvolvimento do Brasil, e também buscando fazer com que a Petrobras recupere a sua capacidade de ser um polo indutor do desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro, sobretudo. Então, ou seja, essas outras dimensões da política econômica, que nós poderíamos colocar como política de desenvolvimento, estão também acontecendo no governo e precisam também elevar a pressão do setor popular, do campo progressista, sobre essas políticas para que elas ocorram mais rapidamente, para que elas sejam efetivadas mais rapidamente, ou seja, que demonstrem na sociedade brasileira uma maior pressão em torno da realização dessas políticas. E acho, inclusive, que para 2024, mais do que a pressão que foi realizada sobre a política monetária, a pressão que o campo popular deve realizar agora sobre o governo e sobre o Congresso Nacional, sobretudo, é para a implementação do PAC. Porque a implementação do PAC é crucial para reabrir um processo de crescimento econômico no Brasil que possa abrir espaço para um processo de desenvolvimento.
São duas coisas separadas, mas que andam juntas, o crescimento e o desenvolvimento. Então, para isso acontecer, é preciso que a medida mais estruturante que nós temos para realizar esse crescimento econômico, de fato, ela ocorra, que é o PAC, que é um programa que tem suas limitações, mas é, na conjuntura atual, o programa mais efetivo para efetivamente, para concretamente realizar um retorno de um crescimento econômico mais sustentado no Brasil e que abra, que dê gatilho, que dê o início para um processo de desenvolvimento econômico. Então essa é a dimensão crucial de se compreender que a política econômica realizada pelo atual governo não se resume somente naquela dimensão da política em que o cerco da burguesia financeira é efetivamente maior. Ou seja, sobre a política fiscal, o controle que a burguesia financeira quer exercer sobre o governo é total. E, portanto, é justamente nessa área em que o peso do poder da burguesia financeira vai ficar mais claro. Isso também não deveria ser surpresa, não deveria ser motivo de grandes constatações, de grandes conclusões, o fato de que é sobre a política fiscal que vai se manifestar o maior poder da burguesia financeira sobre o Estado brasileiro e seu maior poder de coação sobre o atual governo. Então isso não deveria ser motivo de surpresa. O importante é compreender como que o governo está buscando abrir espaço nessa área também, mas também, ao mesmo tempo, nas outras dimensões da política de desenvolvimento, buscando avançar. E é muito importante que avance mais rapidamente, porque o cerco em torno da política fiscal agora é muito maior do que o que havia nos governos Lula e Dilma anterior. Então, agora, atualmente, as outras dimensões da política econômica precisam avançar mais rapidamente para se abrir caminho para um programa mais avançado. Então, isso também é outra dimensão importante, porque aí nós podemos entrar, sim, na discussão da política fiscal. E aí compreender, olhar por dentro dessa política fiscal para encontrar os limites e os caminhos para buscar alterá-la. Eu considero que a batalha em torno do regime fiscal no Brasil, ela não está encerrada. Ou seja, essa batalha ela continua em curso e ela vai tomar uma feição ou outra a depender do curso político a seguir. Se, por exemplo, o campo progressista terá força para alterar a atual correlação de força social, diminuindo o cerco que existe realizado pela burguesia financeira. Vai depender também, penso eu, do resultado que vai sair das urnas das eleições municipais de 2024. Esse resultado também pode empurrar a necessidade de alterações no regime fiscal existente no Brasil. Então, acho que o primeiro ponto é entender que ainda está em aberto essa disputa em torno do regime fiscal no Brasil. Por quê? Porque o dilema, a contradição principal que perpassa o regime fiscal do Brasil contemporâneo, ele está em permanente movimento. Essa contradição principal, esse dilema central, está em permanente movimento. O que nós queremos fazer é com que esse dilema caminhe na direção mais favorável ao povo brasileiro. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que, desde o início, o governo poderia ter encaminhado uma proposta inicial de regime fiscal que fosse mais ousada e que buscasse depois negociar as concessões que foram feitas, concessões tanto iniciais como outras que não foram concessões, mas foram imposições do Congresso Nacional sobre o governo, sobre qual regime fiscal efetivamente seria aprovado. Mas eu penso que, em especial, a regra para a expansão do investimento público deve ser repensada. E isso é crucial para se pensar o espaço necessário lá na frente para que o governo possa realizar uma política de gasto público e de investimento público mais ofensiva. Acho também que o governo não ganha em nada não alterando a regra fiscal a meta fiscal de 2024 desde já. Eu acho que não há ganhos em termos de credibilidade da política fiscal se o governo mantém, como está mantendo, a meta fiscal de déficit zero para 2024. Eu acho que já deveria ter sido alterada essa meta para a meta realista de um déficit no ano que vem, de pelo menos 0,5% ou até mais próximo, de 1% do PIB. Porque isso também é importante
para ir empurrando essa correlação de forças, essa visão de qual regime fiscal nós devemos ter no Brasil, mais na direção da visão desenvolvimentista. Então eu acho também que o governo não tem ganhos em manter essa meta agora. Concordando ou não com a meta fiscal zero, de déficit zero para 2024, é muito importante que, antes da alteração, do período de alteração novamente, de revisão do resultado fiscal de 2024, que o campo progressista já tenha conseguido fazer a pressão e a mobilização social em torno dessa alteração. Porque é aí que está. Não dá para admitir que o campo progressista ele considere que esse tipo de batalha, em torno desse tipo de questão, seja resolvido simplesmente dentro do governo. Mas, pelo contrário, é assumir a responsabilidade e assumir a conclusão de que, dada a atual correlação de forças institucional e no Congresso Nacional, é necessário que esse tipo de batalha ganhe as ruas no Brasil. Mas um terceiro ponto também importante sobre a política fiscal do primeiro ano do governo Lula, que deve ser considerado, que vai além da alteração realizada no regime anterior do teto de gastos, que se conformou no chamado novo arcabouço fiscal, e também na meta fiscal estabelecida para 2024, é que, ao longo deste ano, também foram realizadas medidas fiscais que, inclusive, foram fundamentais para o crescimento econômico do PIB que está sendo verificado agora em 2023, que começa lá em 2022 ainda, com a aprovação da chamada PEC da transição. 145 bilhões de reais que foram colocados fora do teto de gastos, fora da regra de ouro, fora da lei de responsabilidade fiscal e que permitiu que esse ano, que no primeiro ano do governo Lula, fosse realizada uma política fiscal que pudesse manter e ampliar, isso é outro ponto importante, foi ampliado consideravelmente. Mais de 4 milhões de famílias brasileiras a mais passaram a receber o Bolsa Família do que no ano anterior, e isso é crucial na situação de destruição social que o Brasil chegou depois do governo Bolsonaro, e que isso foi fundamental, não só a ampliação do número de famílias, como também, em primeiro lugar, a manutenção do valor pago de R$600, porque não seria esse valor se não tivesse sido aprovado a PEC da transição, e além disso, a ampliação de quanto cada família recebe, a depender da quantidade de crianças e adolescentes que estão presentes na família. Ou seja, foi uma ampliação real de gasto público com as classes populares mais vulneráveis no nosso país. Isso foi muito importante. Além disso, houve uma ampliação, de modo geral, do gasto público ao longo desse ano, algo que, por exemplo, foi muito criticado também pela imprensa, pelos porta-vozes da burguesia financeira e do mercado financeiro, porque houve uma ampliação real de gasto do governo ao longo de 2023, para além das transferências do Bolsa Família. E houve também, por outro lado, medidas importantes do ponto de vista arrecadatório, como, por exemplo, a tributação dos fundos de investimento de pessoas milionárias no exterior, fundos únicos que, na verdade, são contas únicas de pessoas milionárias, bilionárias no Brasil, que têm investimentos no exterior e que a tributação era muito aquém da tributação de outros tipos de rendimentos que ocorrem aqui no Brasil. Então, ou seja, são medidas na área fiscal que foram tomadas esse ano que também confrontaram, ainda que nas margens, é importante entender isso, porque o dilema central é esse, o dilema central entre realizar um programa progressista e ter que encarar uma burguesia financeira mais poderosa. Ainda que nas margens foi realizada também uma política fiscal que permitiu com que esse governo atravessasse o primeiro ano realizando alguma expansão de gasto público e ampliando o acesso das famílias, das classes populares, ao benefício do Bolsa Família. Então, essa é uma dimensão para a gente ter a compreensão global de qual foi a política fiscal realizada ao longo de 2023. Eu gostaria de concluir com a seguinte ideia, de que quando a gente chegar ao final do governo Lula, lá ao final de 2026, nós vamos perceber que ainda haverá um longo caminho de reformas institucionais, de reformas estruturais, que permitam o Brasil entrar em uma trajetória longa de desenvolvimento soberano e popular e que expresse em si o caminho brasileiro ao socialismo. E que nós queremos chegar ao final de 2026 em melhores condições para realizar essa batalha. Esse é o ponto-chave. E que nós precisamos fazer
do período deste governo Lula, esse momento de reorganização de forças com capacidade para enfrentar o cerco da burguesia financeira que se ampliou no Brasil ao longo dos últimos anos. E que, portanto, se essa é a nossa tarefa, estarmos mais preparados para a batalha longa que ainda teremos pelo desenvolvimento no Brasil como caminho ao socialismo, nós precisamos, neste momento, de fazer com que o polo real concreto das classes populares no Brasil, que é um polo político heterogêneo, com forças políticas com programas mais avançados, menos avançados, mas que é o polo político que concretamente o povo brasileiro utiliza para lutar pelos seus interesses, que ele se fortaleça ao longo desse período. Porque a outra opção de se entender que neste momento o melhor caminho seria se criar uma outra polaridade, a busca de um outro caminho que passe a ser uma crítica, que busque direcionar suas energias para enfraquecer o único polo das classes populares no Brasil que nesse momento tem condições de fazer esse enfrentamento, o que nós efetivamente estaríamos fazendo é adiando essas transformações, adiando as mudanças que nós criticamos agora, por exemplo, no atual governo, adiando, por exemplo, as alterações no regime fiscal, porque o regime fiscal vai ser alterado quanto mais força tiver o polo popular e democrático que existe no Brasil concretamente em luta real neste momento contra o cerco da burguesia financeira. Não é no enfraquecimento deste polo que vai ser mais fácil alterar o regime fiscal ou qualquer outra medida que nós compreendamos como necessária de ser realizada no próximo período. Portanto, o que existe nesse momento é a necessidade de reequilibrar essas forças, de fazer um contrapeso ao enorme poder conquistado pela burguesia financeira, inclusive para o próprio sucesso do governo Lula. E não é o enfraquecimento desse polo que vai gerar o sucesso do governo Lula. Em termos de quê? Em termos da realização do programa eleito em 2022. Esse é o critério de avaliação do sucesso do governo Lula. E para que ele ocorra, para que ele nos aproxime, dê passos a mais na direção dos nossos objetivos estratégicos da luta pelo socialismo no Brasil, é preciso reequilibrar essa força desproporcional que a burguesia financeira alcançou. Então, voltando àquele problema-chave que o campo progressista precisa encarar neste momento no país, é como reorganizar as forças populares, reconectar-se com as classes populares, para quando chegarmos ao fim desse primeiro governo Lula, a gente ter a condição de afirmar que ele foi bem aproveitado para reequilibrar essa correlação de forças e nos dar condições de lutar adiante pelas mudanças profundas que nós ainda precisamos realizar no nosso país e que com certeza esse governo Lula será muito insuficiente para conseguirmos realizá-las, mas será um ponto de virada fundamental para interromper esse ciclo de derrotas que o povo brasileiro sofreu ao longo dos últimos anos. Muito bem, pessoal, então encerramos aqui o nosso vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixa seu comentário e nós vamos sempre que precisar voltar sim a esses debates em torno de qual tática é a tática mais adequada para enfrentar o cerco da burguesia financeira que foi imposto à sociedade brasileira, ao povo brasileiro ao longo dos últimos anos. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!